Estamos examinando o livro de Isaías, hoje o capítulo de número 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá, pois a boca do Senhor o disse. Bem, nessa introdução, nós estamos aí diante de uma referência do Espírito que fala pelo profeta acerca do reino de Deus, das coisas que serão estabelecidas, que estão postas para serem colocadas nesse mundo desde o começo da história. E graças a Deus nós entendemos que fazemos parte deste povo, fazemos parte desta história porque somos almas eternas, almas que acompanham a história do mundo, nascendo, vivendo, lutando, morrendo fisicamente, voltando às regiões da eternidade, nascendo de novo como outros personagens, conforme a vontade do Eterno, para o cumprimento desses propósitos. E não há outro propósito senão o de se estabelecer no mundo a nova humanidade, a humanidade do futuro, que foi chamada pelos profetas de o reino de Deus, ou o reino do Messias. Os estudiosos, eles acreditam que, a partir aqui desse capítulo 40, nós estaríamos diante de uma outra obra que não teria sido escrita pelo profeta Isaías, que escreveu os demais capítulos. Mas são apenas conjecturas e especulações dos estudiosos, porque há uma mudança mesmo de assunto a partir do capítulo 40, e nós já observamos que os capítulos se sucedem como se fosse um mesmo assunto, né? E aqui a partir do capítulo 40 há uma mudança brusca de espírito, que poderia indicar que esse livro pode ter sido escrito num período posterior ao da Babilônia, ou durante a escravidão da Babilônia por um outro autor. Mas de um modo geral, entende-se que foi o profeta Isaías quem escreveu. Isso não invalida, evidentemente, os escritos e a natureza profética de tudo aquilo que se fala aqui a partir desse capítulo até o encerramento do livro. Também precisamos considerar que nós estamos diante aqui dos eventos da Babilônia. Vamos ver aqui que ele chama por Ciro, como se fosse um servo dele. Sabemos que o Ciro foi quem colocou abaixo o Império Babilônico. E dessa relação de acontecimentos do passado com acontecimentos que ainda vão se desenrolar. E por isso esse mundo de glórias que nós hoje estamos vendo diante de nós, ele é chamado de a Grande Babilônia, porque tem uma relação com a Babilônia desse tempo antigo. E as admoestações, nós percebemos que elas estão misturadas, tanto com aquilo que ia acontecer na Babilônia, ali do Nabucodonosor, a queda da Babilônia, como com a queda do mundo de glórias que nós temos aí diante de nós, com os eventos apocalípticos. A gente vê aqui na introdução que ele faz uma referência aqui a João Batista, que é a voz do que clama no deserto. Isso é testificado depois, mais à frente, nos evangelhos.
Ele diz que o povo precisa ser consolado. Falai benignamente a Jerusalém, que representa o povo de Deus, Sião, Israel, o povo de Deus, Jacó, são tudo imagens para se referir ao povo, às almas que estão espalhadas no mundo e que, segundo os profetas, diversas passagens, elas testificam que estas almas serão ajuntadas um dia para se tornar a grande nação de Israel, que vai orientar o mundo nos caminhos da felicidade e da construção dessa civilização sem sofrimentos, injustiças e coisas loucas como nós vemos nos dias atuais. Vemos aí no versículo 1 e no versículo 2, ele faz aqui uma referência de que Jerusalém teria expiado os seus pecados e por isso ela receberia então o consolo de Deus. Estamos diante de uma lição importante, porque se uma cidade, um povo, ele pode expiar os seus pecados através de sofrimentos que Deus impõe a esse povo, certamente o homem também pode passar por esse processo. Estamos diante de uma lei da própria criação, do próprio Deus? Me parece que sim. Isso significa que todo o pecado que nós cometemos, ele tem uma consequência. Se fazemos coisas que transgridem as regras de Deus, e aí nós não estamos falando de regras de igreja, nada disso, estamos falando da ciência divina, das regras da criação, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando nós transgredimos, há uma consequência. A transgressão, ela pode ser causadora de prejuízos a nós, de uma forma individual, pode nos prejudicar e pode também prejudicar outras pessoas. Quando Deus entra para poder corrigir a alma, porque Ele não faz para castigar, todo o sofrimento imposto ao seu povo ao longo da história, nós vimos isso e vemos nos profetas, é para corrigir, não é para castigar. Deus não quer o mal do seu povo. E assim também, quando Deus nos impõe alguma prova e algum tipo de situação que nos leva a sofrimentos, nós precisamos entender que Ele quer corrigir apenas os rumos da nossa alma. E é necessário que a gente se pergunte o que é que nós estamos fazendo de errado. E às vezes pode ser até que seja difícil você entender. Converse com os mais velhos ou com o pastor da sua igreja, que pode te ajudar a ver o que você pode estar fazendo, que Deus está se levantando contra você. Nós precisamos olhar para dentro de nós para saber se nós não estamos sofrendo por causa da expiação de coisas erradas que nós fizemos. Só então poderemos receber o consolo, o conforto. É importante os irmãos entenderem que a expiação, ela não é a salvação. Algumas pessoas pensam que uma vez expiados os pecados, você já está livre do pecado, e não é verdade. Você sofre a consequência do que você fez, mas você ainda continua habilitado para fazê-lo. Você sofreu a consequência, mas você continua ainda na condição de fazer a mesma bobagem que você fez em algum ponto da sua trajetória. Então nós precisamos ser salvos para deixar de fazer bobagem. Então a nossa mente, enquanto ela não estiver em contato com a mente de Deus, e isso acontecer definitivamente, pela ação do enviado de Deus, no caso dos cristãos, o Cristo, nós continuamos habilitados para pecar. Algumas doutrinas que são reencarnacionistas, elas acreditam que você pode expiar o pecado. Uma vez que você paga o pecado, você não deve mais nada. Mas se esquecem de que a pessoa continua ainda habilitada para errar. Basta haver as circunstâncias adequadas e o sujeito vai cometer o mesmo desatino. Porque o pecado é cometido pelo impulso do espírito. E não é do espírito bom, não. É pelo impulso do espírito mau. Com quem você estava conectado. Aí vamos usar uma linguagem do nosso tempo. Né? É como se você pudesse conectar a sua mente
no espírito. E isso é real. A nossa mente ou é alimentada por Deus, pelo espírito do bem, ou pelo espírito do mundo. Não servimos a dois senhores. Já dissemos isso no estudo anterior. Então, é bem claro esse ensinamento nas Escrituras Sagradas. Se Jerusalém tinha espiado o seu pecado e agora ia receber consolo, também nós podemos estar espiando transgressões cometidas em algum ponto da história dessa vida ou de vidas que nós vivemos no passado. E vivemos, evidentemente, outras existências. E cada um carrega a sua cruz, porque não é o personagem que é responsável pelos seus atos, mas a alma que anima os personagens, que a individualidade, a alma sempre é a mesma. Ela é responsável por todas as vidas que ela viveu. Pode ser com um nome, com outro, não importa. O nome é só uma característica do personagem que você está vivendo no presente tempo. Mas quem é responsável é a sua alma, é você, como filho do Deus eterno. Então, a voz do que clama no deserto, o versículo 3, nós encontramos explicações em Mateus, no capítulo 3, versículo 3, Marcos 1, 3, Lucas 3, 4 e João 1, 23. Dizer que o João é a voz que clama no deserto, João Batista, que antecedeu o Senhor, que preparou as veredas para o Senhor. O João dizia que eu vim preparar os caminhos do Senhor, para que ele pudesse então desempenhar seu ministério de salvação do povo e de salvação do mundo. Então, a palavra está remetendo a Jesus, ao ministério do Cristo. Não podemos desconectar tudo aquilo que está sendo dito no capítulo 40 dos cristãos. Se os cristãos são o povo de Deus, de alguma forma eles têm que ser judeus. Eles têm que pertencer a esse povo da antiguidade, a Israel, ao Israel bíblico. Judeu não é o termo adequado, né? Porque judeu remete a Judá e os judeus do nosso tempo. Mas a Israel sim, ao Israel bíblico. Porque somos almas que pertencem a esse povo. Embora fisicamente, biologicamente, não tenhamos ligação com os judeus dos nossos dias. Podemos ter uma descendência longínqua, etc. e tal. Mas isso, a descendência não faz o crente. Nem todos os judeus são judeus, no sentido bíblico. Nem todos os cristãos são cristãos. Por quê? Porque tem muita gente que é cristão só de aparência. Tem muita gente que é judeu só biologicamente. Tanto que tem judeu que vive em pecado, que não acredita em Deus, que é ateu. Tem uma série de coisas que precisamos considerar para entender que nós somos verdadeiros filhos do Altíssimo segundo os laços do nosso coração, segundo a nossa fé. Versículo 4, 5, nos diz aqui do que será o reino de Deus. O que vai acontecer? Ele fala aí, o vale será exaltado. Ele usa essas imagens assim, do passado, né, as imagens da vida rural, para poder falar do que ele vai fazer. O que é o vale que será exaltado? São as pessoas humildes. O vale não é baixo? Ele vai levantar o vale. E o outeiro? O outeiro é o monte. Ele vai rebaixar os orgulhosos. São imagens usadas na Escritura em várias passagens bíblicas, no que toca ao juízo final, né, onde ele vai exaltar os humildes, os que estão atrás na fila, e vai humilhar os que estão na frente na fila, os que se colocam como senhores do mundo, sábios, etc. Deus vai humilhar essa gente. Está bem claro aqui para nós. A linguagem profética fala de aplainar. Olha como ele diz aí, no finalzinho do versículo 4. Né? O que é torcido, eu vou endireitar. É juízo. O que é torcido, eu vou endireitar. O que é áspero, eu vou aplainar. Para que a justiça verdadeira ela possa ser estabelecida na terra definitivamente. Temos que entender isso de uma forma universal, só pode ser, nós não podemos tratar disso, não, o judeu não aceitou Jesus, então os cristãos viraram o povo de Deus, agora os cristãos têm que salvar os judeus, para os judeus dar testemunho antes do mundo acabar. Então é uma coisa que inventaram dentro do cristianismo, não tem sentido.
lógico estas coisas. Está em contradição com a linha geral dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em geral. De fora a fora, as Escrituras tratam da implantação do reino de Deus na face da terra. O reino de Deus não é nos céus. Entenda isso de uma vez por todas. O céu não foi feito para a gente morar nele. Os céus sustentam a criação visível. São os pilares da criação. Nós fomos feitos, gerados por Deus, somos deuses para habitar a sua criação, que está em constante aperfeiçoamento. Claro que isso é uma visão diferente, diferenciada. Pois é mesmo, Deus está revelando essa visão agora, a nós e a outros que devem estar recebendo em alguns outros pontos do globo, em face da aproximação dos tempos e de se estabelecer a nova humanidade depois do juízo final, que é o Apocalipse, que não vai destruir o mundo também, é outra história inventada pelos cristãos, pelos teólogos cristãos. Deus não vai destruir o mundo, é uma bobagem sem fim. O Antigo Testamento tem várias passagens que diz que os mansos vão herdar a terra, vão morar nela para sempre. Ou se vai morar nela para sempre, tem que ser nessa terra. Vai herdar que terra? Você vai herdar uma terra nova? A palavra herança significa o quê? Você herda uma coisa que já existe, meu amigo. Avancemos no entendimento, irmãos. Deixemos esses conceitos da Idade Média para trás. Não dá. A igreja vai ser surpreendida por eventos gravíssimos que vêm sobre a terra e eles não entendem o que vai acontecer. Mas Deus vai acordar o seu povo, esteja no meio de cristãos, no meio dos judeus, no meio de ateus, no meio de qualquer um. Deus vai acordar o seu povo para que eles possam dar testemunho diante dos acontecimentos. Certamente virão com gravidade. A glória do Senhor se manifestará, versículo 5. Toda a carne juntamente haverá. Vai acontecer no mundo inteiro. Não é um acontecimento localizado, pois a boca do Senhor o disse. É ordem do Criador. Vai acontecer. Não tem como parar. Aliás, tudo é ele que faz. Aqui ele começa a desenvolver o pensamento agora, chamando a atenção do seu povo, para que o seu povo pense. Nós precisamos aprender a pensar, a olhar o que Deus está dizendo, para a gente chegar à conclusão de quem nós somos e que nós temos um Deus que vai sustentar a nossa luta durante os eventos apocalípticos. E nós vamos passar apertos de toda a ordem. E Deus nos sustentará, nos dará vitória. Eu creio. O que vai ser amanhã, depois da manhã, não me interessa, Deus sabe. Eu deposito toda a minha vida e confiança nesse Deus maravilhoso. Tem mostrado a história que Ele é fiel. Eu creio. Não basta escrever no carro que Deus é fiel. Não basta isso, irmãos. Fiel em quê? Naquilo que você supõe que está dando para você materialmente. Deus não quer dar riqueza para você. Não entenda isso assim, irmãos. Está em curso um trabalho de implantação de uma humanidade verdadeiramente justa, cheia do amor de Deus, do entendimento das pessoas, da fraternidade entre os homens, da verdadeira fraternidade. Sem essa exploração que nós vemos hoje, das pessoas mais pobres, humildes, daqueles que são enganados, a corrupção que está em todo lugar, a prostituição que está em todo lugar, a inversão dos valores, dos conceitos que os homens fizeram. Abandonaram Deus, ficaram loucos. A consequência vem e não demora. Não demora. Uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Por que ele está dizendo isso aqui? Ele quer mostrar para nós que esse mundo que está aí cheio de glória, cheio de história, cheio de ciência, cheio de verdade, cheio de não sei o quê, de títulos, essa doidice que está aí no mundo, isso não é nada. É como a beleza da flor. De manhã bonito, no meio do dia já murchou, de tarde secou. Secou é nada, o Senhor sopra em cima disso, destrói todas essas coisas. Ai daqueles que seguiam pelo seu orgulho, pela sua vaidade, que pensa além daquilo que convém, dizia o apóstolo Paulo.
serão destruídos por Deus, serão humilhados por Deus. É bom conhecer as Escrituras, viu, irmãos? Porque com o nosso povo já aconteceu exatamente o que vai acontecer com o mundo. Quando o povo desobedeceu a Deus, quando o povo ignorou Deus, as consequências foram graves. Leia a história bíblica para saber o que vai acontecer com a tua casa, se você não se arrepender. Se você não se voltar para Deus, se você não se esquecer da glória que esse mundo te deu. A sua casa vai ser destruída. A glória do mundo não passa de uma flor que seca. Não é nada. Não vamos confiar no mundo, vamos confiar no nosso Deus. No nosso Deus, nem confiar em nós. Preste atenção. Não confie em você, confie em Deus. Deixa Ele tocar a sua vida, deixa Ele guiar a sua mente, guiar seu coração, aí dá certo. O que vai ser, não sei. Mas sei que vai ser. E confio nele. Tu, ó Sião, falando agora do povo. Sião é o monte que tem diante de Jerusalém. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um alto monte. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus. Eis que o Senhor, Deus, virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Mostrando que as providências de Deus e as boas novas que precisam ser anunciadas por todos nós. Nós precisamos falar para as pessoas, porque o tempo vai começar a ficar cada dia pior. E as pessoas perdidas. Quem já está envolvido com o mal, não há nada a dizer, já está envolvido com o mal. Você tem que abordar aqueles que se sentem perdidos, que estão preocupados, porque são pessoas que ainda não foram envolvidas pelo inimigo. Tem gente que nem se importa, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, já está dominado. Infelizmente está condenado. Mas vai ser assim. A separação está acontecendo. É um evento espiritual. É um evento de natureza invisível. Você não sabe. Vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Já está separando. Então nós precisamos anunciar boas novas. O que é boa nova? É a chegada do reino de Deus. É isso que interessa. O reino de Deus, o mundo novo. As questões particulares serão resolvidas, irmão. Imagina. Imagina se Deus não vai cuidar de você, se cuida da formiguinha. Então ele não tem tempo, está muito ocupado. Acha mesmo que Deus não é onipresente? Venderam essa ideia estúpida de que você, para falar com Deus, precisa ter uma certa elevação. Então eu preciso meditar, preciso aprender uma doutrina oculta e tal, para falar com Deus. Porque como Ele é perfeito e eu sou imperfeito, não posso falar com Ele. Quem disse que eu não sou perfeito? Eu não saí do próprio Deus? Eu não sou o sopro de Deus? Como é que eu posso ser imperfeito se eu sou uma partícula do próprio Pai? Eu sou filho de Deus, porque fui gerado do Pai. Assim como o verbo foi gerado de Deus. Irmãos, somos perfeitos. Nós estamos enfiados numa grande confusão que é o mundo. Onde nós estamos vivendo, por isso somos enganados. Enganados pelo Satanás, que quer nos manter como seres inferiores e sujos da criação. E essa doutrina perniciosa, ela está presente em todas as doutrinas do mundo que tratam de Deus, como se viver fosse uma coisa suja, como se fosse uma coisa indigna, como se nós tivéssemos que fazer um esforço para a gente nunca mais voltar a viver na terra. E estas coisas surgiram lá atrás. Não pensa que faz parte do nosso tempo, não. São pensamentos que surgiram também na Grécia. Alguns pensadores, lá não havia só bons pensadores, não. Tinha também aqueles que chegavam a conclusões equivocadas. E eles criaram essa ideia que viver era uma coisa suja. E os judeus e os cristãos embarcaram nessa mesma canoa, com a história de que Adão fez uma coisa errada no paraíso.
E daí foi marcado pelo pecado. Todos os homens nasceram marcados pelo pecado. Nós precisamos ser salvos, porque o diabo é que é culpado de tudo, para a gente viver lá no céu. Então Deus mesmo fez essa criação desse tamanho para salvar uma meia dúzia de gente, levar para o céu para morar com ele. Você acredita numa historinha tão infantil dessa? Cara, meu irmão, Deus é muito mais do que uma bobagem dessa natureza. Nós somos divinos e devemos falar com o nosso Deus a hora que nós precisarmos falar, não precisamos de ninguém. Porque Ele o disse. Ele diz, eu quero orientar você, eu quero te ensinar. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te ensinar. Vai te conduzir à felicidade verdadeira e plena. E eterna, porque nós somos eternos. Não morremos. A morte não tem poder sobre nós, se cremos no Senhor. Eu disse aqui Senhor envolvendo judeu e cristão, né? Porque Adonai é Senhor nosso. O outro veio aqui, é Jesus, amém. Se crê, será salvo. E quem não crê já está condenado. É simples assim. É uma questão de confiar. Então nós cremos e precisamos anunciar essas boas novas. Anunciar o reino de Deus que está chegando. Anunciar que não tem morte para quem crê. Morre o corpo, a alma não. A alma continua existindo e vivendo. E nasce de novo e vive de novo. Trabalhando na obra de Deus. Desde o começo da história, é assim que funciona a criação. Pouca gente conhece isso, infelizmente. Mas vai ser ensinado na escola, no futuro, para todas as crianças. Saberem quem é o nosso Deus. O mundo se encherá do conhecimento do Senhor, de todas as coisas. Está na Escritura, viu, irmão? O Senhor é maravilhoso, virá com o seu poder, o seu braço. Aí pode entender como Jesus, tal, não tem problema nenhum, não. É o braço de Deus, Jesus para dominar, regir as nações, etc. Tudo bem, Jesus é mesmo o mais velho do nosso povo e é aquele que é o responsável pelo planeta até que a civilização atinja um estado de maturidade tal que ele não tem necessidade mais de ser o governo da terra, né, de ser o responsável. O Senhor então andará no meio de nós e estaremos todos sabendo o que fazer em cada coisa, por menor que seja, nós vamos saber o que fazer porque Deus vai estar conosco. Nosso espírito será o espírito de Deus, não é mais o espírito desse mundo que somente para nós enrola a gente nas suas mentiras. Tá bem? Não haverá mais ele vai ser destruído no juízo. Como um verdadeiro pastor, essas imagens, elas remetem à vida rural daquele tempo, né? A vida era bem pequena em termos de glórias e grandezas. Hoje tem muita coisa, né? Mas essa imagem é uma imagem boa. Ele, como um pastor, vai cuidar das ovelhinhas. E ele sabe cuidar das mais velhas, das mais novas, das que amamentam. Vai conduzir tudo direitinho, conforme a grande sabedoria e bondade desse Pai maravilhoso. Agora ele começa a dizer aí, como é o Senhor, né? Para a gente poder saber quem é o nosso Deus. E ele vai escrevendo várias coisas aqui, vai discorrendo sobre várias coisas. Quem foi que mediu na concha da sua mão as águas? E tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. O Senhor está dizendo assim, quem que fez todas essas coisas? Quem foi que fez? Eu acho que essa é uma pergunta básica, né, que deveria os homens descrentes fazerem a si mesmos, questionar a si mesmos para saber da existência de Deus. Não confundir com o Deus da igreja, porque o Deus da igreja é um Deus homem, isso não é verdade. Deus é outra coisa, está além dessas concepções meramente religiosas. Além de qualquer coisa. Basta a gente se perguntar quem foi que fez. Não se fez sozinho. Uma coisa não se faz sozinha. Como se você deixasse ali um monte de areia, um monte de cimento, pedras e tal, ali num canto, ficasse olhando ali, daí surgisse uma casa sozinho lá. Não pode, alguém tem que fazer a casa, irmão. Não é lógico e inteligente pensar desse jeito? A teologia tradicional não pensa assim, não. Como tem um Deus, os elementos se mexem sozinhos e se formam ali. A ciência pensa também dessa forma. Que a coisa por si só se fez. Aliás, diante da ciência, isso é um pensamento burro demais, não é? Não é o pensamento científico. A todo efeito tem uma causa. Você não pode pensar que existe uma coisa feita que não foi quem fez. Tem que haver alguém que fez. Então, seria até honesto da parte do cientista reconhecer que alguma coisa fez.
mesmo que não chame de Deus. Mas fez. O que há antes do Big Bang? Do ponto onde o universo estava concentrado, no tempo, matéria e espaço. Tudo estava concentrado num ponto. O que havia ali antes disso? Como é que surgiu o ponto? Alguma coisa fez. Posso não conhecer, mas alguma coisa fez. A ciência tinha que reconhecer. Não reconhece. Chega ali e diz, não, a gente não sabe. Não precisa saber disso. Não precisa saber. Ou vocês não querem admitir que existe alguém que criou, seja o que for, ou algo que criou, para não parecer que é um homem, né? Não parecer que é um homem. O cientista que estiver interessado aí, viu, dá uma estudada na escritura, olhando isso não como religião, mas como uma ciência. Dá uma olhada aí os vestígios dessa realidade, dessa verdade. Eles estão por toda a escritura, por toda, na palavra de Jesus, dos profetas, no Gênesis. Claro que tudo é simbólico. Imagina se um livro escrito há 4.000 anos atrás iria trazer uma coisa tão perfeita. É maravilhoso, olha lá no Gênesis, segue a ordem da própria ciência, a forma como foram criadas todas as coisas. A matéria, os mundos, as águas, a terra, os primeiros seres vivos, obedece exatamente à ordem da ciência. Isso foi escrito por Moisés, há muito tempo atrás. Maravilhoso para o tempo, onde a ciência nem engatinhava, ninguém sabia de nada naquele tempo. Já se escreveu sobre a criação. Presta bem atenção, o cientista presta atenção. Você vai ver que ele está falando da criação conforme a ciência determina. E sabe que foi feito assim. Os cientistas chegaram a essa conclusão. Pode, mais para frente um pouquinho, entender que foi um pouquinho diferente para cá, para lá. Mas o que a ciência diz da criação do universo é lógico, inteligente e racional. É a melhor explicação, não tem outra. E essa é a explicação de Deus. Está nas Escrituras. Olha para as Escrituras Sagradas como um livro de ciência, não como um livro religioso. Tá bem? Essa é a perfeita religião. É uma religião onde você entende as coisas. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Está perguntando, olha, faça essas perguntas para você chegar à conclusão que existe só um Deus. Esse é o Deus eterno, é o Deus dos deuses, está acima de tudo, ele que criou todas as coisas. Alguém criou ele? Não, ele é eterno. O Senhor quer nos fazer refletir sobre a eternidade do nosso Deus. E que ele é o Senhor durante toda a eternidade, sempre foi e será. É e será. Aliás, o nome de Deus, o Jeová, né, o Yahvé, como dizem os judeus, tem esse significado, é o verbo ser, passado, presente e futuro. É o Senhor. Diz, não tem alguém a quem eu tomei conselho. Não tem alguém que me ensinou. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor de todos os tempos. Então não se trata de um Deus, de alguém, é o Deus altíssimo de todos os homens, o princípio criador e mantenedor do universo. Tá bem? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para fogo, nem seus animais para o holocausto. O Líbano tinha árvores, grande quantidade de animais. Nem que se queimasse tudo aquilo serviria para fazer algum tipo de sacrifício que me agradasse. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, como uma coisa vã. Então, irmãos, um grãozinho de poeira aqui, cheio de gente vaidosa, orgulhosa, cheio de história no universo. O universo é gigante. Pega os documentários aí da ciência, que nós temos aí o telescópio sondando o universo a bilhões de anos-luz de distância. Galáxias, sóis, estrelas, mundos para todo lado. Um grãozinho de areia aqui nesse cantinho do universo. Tem um povo orgulhoso, cheio de história, pessoas que não percebem
o óbvio. O óbvio. Os cientistas não percebem o óbvio. Que existe um Deus. Ele diz, não é nada. Perante ele não é nada. Os mundos é um grão de areia. As nações não são nada. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Como é que vocês vão comparar Deus a alguma coisa? Não tem nada. É inacessível. Dizia Paulo. Luz inacessível. O artífice funde a imagem. Veja que ele está aqui comparando. Você não pode me comparar com uma coisa que você faz. Nessa época havia idolatria, né? Então o pessoal que tinha ido para o norte tinha se envolvido com idolatria até o pescoço, adorando deuses, estátuas e tudo mais, né? Tem muito dos cristãos, esse pessoal do norte, que adoram uma imagem, santo e tal. Amém, tudo certo. Mas isso vai acabar um dia. O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Quer dizer, Deus é espírito. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Então, uma palavra que ele está dizendo aqui só pode ser para almas que desde o princípio existem. Não pode ser para almas criadas no ventre da mãe. Porque a alma poderia dizer assim, eu não sabia de nada disso que o senhor está falando. O Espírito está dizendo aqui, ó. Porventura vocês não ouviram? Desde o princípio não foi notificado a vocês o que eu estou falando? Que princípio? Desde o princípio de tudo. Porque as almas sabem quem é Deus. Então, desde o princípio as almas sabem. As almas já existiam há muito tempo. E essa palavra, a palavra contra a idolatria, a adoração de imagens de pau e de pedra e de barro, já desde o começo, podemos tomar referência a Moisés. É um dos mandamentos do Deus eterno. E a história havia sido dita desde o começo. Ele está dizendo, já foi dito para vocês isso que eu estou falando agora. Não foi notificado? Vocês não ouviram? O sujeito podia dizer, não, eu não sabia de nada disso, eu nasci ontem. Foi dito para os antigos, não para mim. Porque o Espírito poderia dizer assim, ó, foi dito aos antigos, como ele disse em outros lugares. Aqui não, ele está chamando a atenção da alma. E falando, vocês não sabiam, vocês não ouviram? É o que o Espírito está dizendo. Deus é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. O Espírito está dizendo, olha, plantaram coisas ruins na terra. Quando o mundo começar a desmoronar e as pessoas perguntarem o que está acontecendo, falar isso é resultado do plantio que o homem fez. Diga isso, é resultado do plantio que vocês mesmos fizeram. Por isso que o mundo está desmoronando. Plantaram o mal. O Senhor diz, vai ser destruído. O sopro do Senhor é como um tufão que leva uma palha. A pragana é uma palha, aquela palha que no deserto o vento vai levando, né? Assim será o mal, que vai ser desarraigado da terra pelo sopro do Senhor nosso Deus. O que é o sopro? É uma série de eventos que virão sobre a terra. A quem, pois, me farei semelhante? Então ele está mostrando assim, eu sou o Deus eterno, o Deus altíssimo. As coisas para mim são como nada. Então, como é que vocês me representam por uma estátua? Como é que vocês me representam por uma gravura? Está chamando o povo à responsabilidade. Porque Deus quer ser adorado, mas em espírito e verdade. Deus não quer que você faça um culto para Ele,
Não quer que você faça um sacrifício para Ele. Não precisa do seu sacrifício, culto, a sua oferta, seu dízimo, seu dinheiro. Deus não quer nada disso. Ele é dono de tudo, irmão. Dono de tudo, é o Senhor. Como é que você vai dar um dinheiro para Deus? Você enlouqueceu? Você vai fazer uma oferta para Deus? Você enlouqueceu? Vai fazer um sacrifício para Deus? Perdeu o juízo? A palavra diz contra você. Esses dias atrás recebi uma notícia que diz que em Jerusalém querem novamente edificar o templo. Alguns falam até em voltar a fazer sacrifício de animais. Perderam o juízo. Perderam o juízo. A palavra chama atenção aqui, ó, sobre estas coisas. Vamos voltar atrás. Não há progresso. Nas coisas de Deus não há progresso. Nós não podemos ler a Escritura e achar que não há progresso. Há um progresso. Por que Jesus não veio no tempo de Moisés? E veio no tempo de Jesus? Porque tem o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes diz isso, pastor. Eclesiastes diz isso, há um tempo certo para todas as coisas. O pastor João está me ajudando aqui. Não é? Tem um tempo certo para todas as coisas, porque há progresso. Senão não haveria tempo certo para todas as coisas. Levantai ao alto os vossos olhos, olha para cima, povo de Deus, e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então, todas as coisas estão programadas por Deus, pode ficar tranquilo. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto. O que o povo reclama? Por que judeu e cristãos, aqui Israel, né, é a imagem dos cristãos dos nossos dias, aquelas tribos que se perderam lá atrás. Na verdade, estão vivendo no meio desse povo que nós chamamos de cristão. Através de novas existências. Por isso que a palavra é válida para os nossos dias. Não é só para aquele tempo, não. Uma vez que a palavra aqui é profética para os tempos do fim. Para o reino do Cristo, para o reino de Deus, que será estabelecido na terra. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O Senhor está vendo o que está acontecendo. É claro que o Senhor está vendo. O meu juízo passa despercebido do meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Deus não está cansado, Deus não foi ali passear. Está descuidado. É claro que Ele sabe o que está acontecendo. É nós que não entendemos o que está acontecendo. E achamos que Deus não está aqui mais. Ai, Senhor, por quê? Está tudo sob o poder desse Deus maravilhoso, irmãos. É inescrutável o seu entendimento. É insondável. Ele é o maior, Ele é o todo-poderoso, Ele é o Senhor. Confiemos plenamente nele. Como um pastor, como uma ovelhinha confia no pastor que vai cuidar dela. Enquanto ela está ali, comendo uma graminha aqui, acolá, à beira do abismo e tal, o lobo que está ali, o Senhor está olhando. Não vai deixar acontecer nada de errado, irmãos. Fiquem tranquilos. Mesmo que pareça, o lobo está ali, tem um buraco acolá, fique tranquilo, a tempestade está se levantando, o pastor está bem ali, olhando, cuidando de tudo. Não temamos as coisas que estão à nossa volta, o rugir do Satanás. Não vamos temer, vamos simplesmente crer e vigiar e orar. Porque estaremos guardados pelo Espírito nos dias difíceis que virão sobre a terra. Dá força ao cansado, o Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quem dá força a nós é Deus. Então, quando você estiver fraco, enfraquecido, abatido, onde você vai buscar a força? Deus, meu filho. Ajoelhe, converse com Ele na sua casa, na comunidade, onde você puder. Fale com o teu Deus, diz: Senhor, estou enfraquecido, concede-me a tua força, concede-me o teu espírito, a sua vida, o seu vigor. O Senhor te fortalecerá. Estamos falando aqui de força, coisa física, irmão. Se estiver meio abatido fisicamente, aí vai no médico, toma umas vitaminas e tal. Estamos falando de força do corpo, estamos falando da força da alma, do espírito da pessoa.
Esse é que vence todas as batalhas, não é o corpo que vence as batalhas. Uma vez que o corpo é vulnerável, né? Ele não pode suportar muitas situações e reveses desta vida. Mas a alma, sim. A alma, estando fortalecida, ela suportará todas as suas provações e desafios que ela tem que enfrentar. Então o Senhor dá força ao cansado. Versículo 29. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Está entendido? Então Deus, ó, preste atenção, eu sou o Senhor. Não me compare a nada que você conheça, porque você não pode entender quem eu sou. Mas eu fiz todas as coisas. O mal será desarraigado da terra, será tirado da terra para sempre. As suas lutas podem ser enfrentadas tendo fé e confiança em mim, porque eu sou aquele que dá a vida, aquele que faz e desfaz. Eu constituo os reis e os derrubo. Eu dou a vida e tiro a vida quando eu quero. Eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Eu dou a luz, eu faço a luz, as trevas, o bem e o mal, todas essas coisas sou eu que faço. Então nós temos que crer nesse Senhor e saber que tudo está sob o seu controle. Que Ele nos abençoe e nos guarde no seu infinito amor, na sua bondade e misericórdia. Amém.